O celular tremia nas mãos de Patrícia, como se carregasse um segredo vivo, pulsante. A luz azulada da tela escorria pelo rosto dela, marcado por lágrimas silenciosas, enquanto a voz da médica ecoava pela live como um sussurro proibido. Nenhum profissional conta isso para vocês. O eco da frase parecia mais alto do que deveria. Ela estava trancada no banheiro de camisola, sentada na beirada da banheira, as costas encostadas no azulejo gelado, as mãos suadas, os olhos fixos na tela como se tivessem sido colados ali. Um arrepio percorreu sua espinha, e não era pelo frio. Do outro lado da porta, a batida veio de novo. Terceira vez. A mesma insistência que antes confortava, agora só feria. Amor, tá tudo bem? Ela mordeu o lábio. Forte demais. Sentiu o gosto metálico de sangue se misturar com o gosto de verdade recém-descoberta. Como contar aquilo? Como jogar luz numa dor que ninguém mais enxergava? A torneira pingava. Plic, plic, plic. Cada gota parecia marcar não só o tempo, mas os anos de silêncio, as noites de insônia, as consultas em que ela sorria com a boca e gritava com o corpo. Ela apertou o celular contra o peito como quem protege um bebê recém-nascido. A porta permaneceu fechada. Do outro lado, passos, pesados, indo embora. Mais uma distância, mais uma noite em que o toque não viria, em que o olhar seria vago, mas agora ela sabia. Sabia que não era loucura, que o que sentia tinha nome, tinha causa, que alguém finalmente tinha dito o que os outros silenciaram. E talvez fosse isso que mais doía. O tempo que levou até alguém dizer a verdade. 6 meses antes, Patrícia ainda acreditava que dava para aguentar. O alarme do celular rasgava o silêncio às 5:30 da manhã como uma navalha. Ela desligava rápido para não acordar os meninos. O marido resmungava, se virava para o lado, puxava o cobertor. Ela se levantava em silêncio. Pés descalços no piso gelado do apartamento em Curitiba. Era dezembro, mas o calor parecia grudado na pele como uma febre baixa que não passa. Na cozinha, tudo seguia o roteiro. Café coado no pano. O cheiro forte invadia os cômodos como uma lembrança antiga. O barulho do líquido quente preenchendo a garrafa térmica. O estalo do pão sendo partido ao meio. O tilintar da faca na manteiga gelada. A luz ainda meio azul lá fora. A cidade acordando junto com ela, Lucas, 16. Pedro, 14. Dormiam cada vez menos, falavam cada vez menos com ela. Estavam crescendo depressa, e ela sentia como se estivesse encolhendo, em silêncio. Mãe, cadê minha camisa do uniforme? A voz sonolenta de Lucas cortava o momento. Ela apontava com o queixo para a área de serviço, sem dizer nada. Sempre estava lá. Sempre ele perguntava, como se aquilo fosse a deixa para lembrar que existiam. Mas por dentro ela se perguntava. E ela? Onde estava? 2 ônibus até o centro. 45 minutos espremida entre desconhecidos, sentindo o bafo da cidade antes mesmo do sol nascer de verdade. O cheiro misturado de perfume doce e diesel, impregnando a roupa, o cabelo, a alma. Na ponta dos dedos, o número da glicemia, 120 miligramas por decilitro. Aquele valor que os médicos diziam ser aceitável. Os comprimidos descendo secos, como pedrinhas afiadas. Metformina, glibenclamida. Eram palavras que tinham se misturado à rotina como bom dia e boa noite. Na clínica, ela digitava com os olhos grudados na tela, enquanto o corpo gritava em silêncio. Era irônico estar cercada de médicos e ainda assim ser invisível. Patrícia, você está pálida hoje. É o calor, doutor. Sempre era o calor. Sempre era o cansaço. Sempre era uma desculpa que disfarçava o que nem ela sabia nomear. Às 11 da manhã, o formigamento começava. Primeiro nos dedões dos pés. Depois vinha subindo. Um exército de formigas caminhando sob sua pele. Ela passava um pé no outro debaixo da mesa, tentando acordar as pernas, acordar a si mesma. Os olhos ardiam. As letras no computador pareciam brincar com ela. Dançavam, sumiam, se multiplicavam. Preciso de óculos, pensava, mas no fundo ela sabia que não era isso. Era algo mais profundo, mais escuro. Algo que os exames não mostravam. Os médicos olhavam os números e diziam: está tudo controlado, Patrícia. Mas se estava tudo tão controlado, por que ela se sentia à beira de perder tudo? Inclusive a si mesma? O que era essa sensação de estar desmoronando por dentro? Enquanto todo mundo dizia que estava tudo bem?
O corpo de Patrícia havia deixado de ser casa. Agora era terreno estranho, áspero, cheio de silêncios e pequenos colapsos. Cada manhã era um susto novo. A pele, rachada como barro seco. Nenhum creme parecia chegar fundo o suficiente. O cheiro de hidratante se misturava com um certo desespero. Os cabelos escorriam pelo ralo do chuveiro em fios longos, como se estivessem abandonando o navio antes do naufrágio. As unhas estalavam ao menor toque como vidro fino. Mas nada doía mais do que aquele vazio. Um buraco silencioso entre as pernas, onde antes havia fogo. Um deserto onde antes morava vida. Quando foi a última vez que sentiu desejo? Patrícia procurava essa lembrança como se buscasse uma música antiga. Ela sabia que existia, mas os acordes haviam sumido. Só restava o eco. O marido ainda tentava. Tocava seu pescoço enquanto ela lavava a louça, seus dedos escorregando pela cintura no corredor estreito da casa. Pequenos gestos de quem ainda esperava encontrar resposta. Mas os toques, antes bem-vindos, agora geravam calafrios de estranheza. Seu corpo endurecia. Sua pele virava armadura. Estou cansada. Era essa a frase. Sempre ela. Servia para tudo. Cansada para fazer amor. Cansada para conversar. Cansada até para existir além do que era necessário, o marido passou a dormir virado para o lado, na beira da cama. O espaço entre eles, antes um abrigo, virou fronteira. E noite após noite aquele espaço crescia, feito uma rachadura na parede que ninguém conserta. Numa tarde abafada de quinta-feira, Patrícia dirigia pela Avenida Cândido de Abreu. O sol queimava alto, o ar-condicionado mal dava conta. E então, a visão embaçou. O semáforo vermelho virou uma mancha rubra, sem forma. O carro da frente, um vulto. O instinto falou mais alto, freou. O carro sacudiu. Buzina atrás. Gritos abafados. Ela encostou no acostamento, os ombros tremendo. As mãos grudadas no volante como se fosse um salva-vidas. Os nós dos dedos estavam brancos. Suor escorria pela nuca. Ligou para o marido. Voz baixa, quase infantil. Não consigo dirigir. Meus olhos. Tem algo errado. Ele veio. Não disse nada. No caminho, o silêncio ocupava cada centímetro do carro. Ela via o maxilar dele travado, o volante sendo apertado com força. Queria falar, dizer qualquer coisa, mas a voz sumida, como ela. Dezembro chegou com um calor agressivo. E com ele, a queda. O formigamento que antes era incômodo virou ausência, dormência. Às vezes, durante o expediente, Patrícia precisava se levantar de repente. Caminhava pelo corredor da clínica batendo nas coxas com as palmas das mãos, como quem tenta chamar o corpo de volta. Como quem tenta provar que ainda sente. Os colegas começaram a perceber. Você tá mancando, Patrícia. É cãibra. Já passa. Mas não passava. Nada passava. Tudo só acumulava. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. Naquela noite, durante o jantar, Pedro olhou para ela com a sinceridade brutal que só os filhos têm. Mãe, por que você e o pai não conversam mais? O garfo parou no ar. Lucas abaixou os olhos. O marido largou os talheres e se levantou sem dizer nada. Patrícia ficou ali, diante da mesa, encarando pratos pela metade. A comida esfriava. A vida esfriava. E no meio daquele silêncio mastigado, ela se deu conta. Há quanto tempo não sentia nada de verdade? Era como viver dentro de um vidro. Via as coisas, mas não as tocava. Ouvia, mas não absorvia. Tudo passava por ela, como se ela fosse um fantasma. Dias depois, a médica da clínica a chamou numa sala vazia. Patrícia, você não parece bem. Seus exames estão normais, mas... Pausa. Sempre havia esse mas. Talvez fosse bom procurar um psicólogo. Pode ser depressão. A palavra entrou como faca. Depressão? Não parecia certo. Ou parecia. Será que era tristeza demais? Ou será que era o corpo gritando e ninguém escutava? Naquela noite, deitada ao lado de um marido que fingia dormir, Patrícia esticou a mão até o próprio corpo. Os seios pareciam murchos. O ventre gelado. As coxas. Alheias. Nada respondia. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez, pensou com clareza. Talvez já estivesse perdida. A segunda-feira seguinte veio quente, sufocante. O ar-condicionado da clínica seguia quebrado. O suor escorria pelas costas enquanto ela digitava. De repente, tudo girou. As letras na tela viraram sombras, vultos dançantes.
Um zumbido forte nos ouvidos. O estômago embrulhado. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. A queda foi rápida. O chão veio como uma onda. Depois, só o escuro. Até onde um corpo aguenta? Antes de implodir, o mundo voltou devagar. Primeiro o som, abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. Depois, a luz branca demais da enfermaria, cortada em fatias pelas pás do ventilador de teto. Elas giravam lentas, como se marcassem o tempo da fragilidade. Patrícia abriu os olhos e viu 3 rostos inclinados sobre ela. O barulho de um monitor apitava ao fundo. O ar cheirava a éter e tensão. Glicemia em 62 miligramas por decilitro. A voz de uma enfermeira soou firme. Mas Patrícia só entendeu a gravidade da frase ao ver a expressão do médico. Era hipoglicemia severa, grave, perigosa. Ela piscou devagar. O corpo inteiro pesava. Tentou se sentar, mas a cabeça latejava como se estivesse cheia demais de vazio. Como isso aconteceu? Eu tomo tudo certo, nos horários certos. Dr. Roberto, o médico de plantão, parecia carregar a idade nos olhos. 50 anos, talvez mais. Óculos de armação espessa. A ficha dela nas mãos, a testa franzida. Às vezes o corpo muda, ele disse. A frase caiu no ar como uma explicação barata para um colapso inteiro. Vamos reduzir a glibenclamida pela metade. E quero que você comece um diário glicêmico. Medições 3 vezes por dia. Anotar tudo. Mais uma planilha. Mais um número. Mais um fardo. Ela assentiu, mas por dentro queria gritar. E quem vai anotar o que estou sentindo? Chegou em casa com os ombros caídos e a alma em frangalhos. Os meninos estavam com a avó. O silêncio da sala parecia uma câmara de eco. O marido esperava. Em pé, perto da janela. Ele a olhou com uma expressão que ela não via há muito tempo. Não era raiva, era dor. Precisamos conversar. As 4 palavras que anunciam a queda. Patrícia sentou no sofá, um copo d'água trêmulo nas mãos. As paredes pareciam mais próximas do que o normal. Eu não aguento mais, Patty. A voz dele era mais baixa do que de costume. Sem força. Não é só o sexo. É tudo. Você sumiu. Tá aqui, mas não tá. Os meninos sentem. Eu sinto. O que tá acontecendo com você? Ela tentou engolir, mas a garganta travou. As lágrimas vieram sem convite, como uma tempestade que esperava por um sopro. Eu não sei, ela disse entre soluços. Meu corpo não é mais meu. Não sinto nada. É como se eu estivesse morta por dentro. Ele se aproximou, tentou um abraço. Mas ela recuou. O toque queimava. Era demais. Era cedo demais. Ou tarde demais. Ficou ali, parado, braços suspensos no ar, olhos cheios d'água. O rosto... Uma súplica. Então me ajuda a entender. Por favor. Mas como explicar o que nem os médicos explicam? Como dizer que o diabetes, lentamente, silenciosamente, estava lhe arrancando pedaços invisíveis? Não só a saúde, mas a mulher, a esposa, a amante, a pessoa que sentia prazer em existir. Os médicos só olhavam gráficos. Hemoglobina glicada, glicemia de jejum, tolerância à insulina. Mas ninguém perguntava se ela ainda se sentia viva, se ainda desejava, se ainda se reconhecia. Era tabu. Era um silêncio cúmplice. Um abandono. Naquela noite, Patrícia não dormiu. Sentou-se diante do computador como quem procura ar. Digitou devagar. Diabetes e libido feminina. Perda de desejo sexual em mulheres diabéticas. Neuropatia diabética e sexualidade. E o mundo começou a aparecer. Um mundo inteiro de histórias caladas. Mulheres escrevendo com a dor cravada nas letras. Maria de São Paulo. 5 anos sem sentir nada. Meu marido me deixou. Diziam que era psicológico. Descobri sozinha que era neuropatia autonômica nos nervos genitais. Nenhum médico falou disso. Joana do Rio. Metformina destruiu minha libido. Causa deficiência de vitamina B12. Tomei por 2 anos. 2 anos sem desejo. Suplementei, tudo voltou. Por que ninguém me avisou? Era como mergulhar num poço de revelações. Cada história uma facada e um alívio. Um espelho. Ela não estava louca. Não estava sozinha. Na manhã seguinte, Patrícia entrou no consultório da endocrinologista com outra postura. Havia raiva em sua voz, mas havia também sede de verdade. Doutora, o diabetes pode afetar a libido? Silêncio.
A médica mexeu nos papéis. Ajustou os óculos. Desnecessariamente. Pode haver alguma relação, mas geralmente é multifatorial. Estresse, idade, relacionamento. Patrícia sentiu o sangue ferver. E a neuropatia? A deficiência de vitamina B12 pela metformina? E os efeitos hormonais? A médica pareceu engasgar. Onde você leu isso? Importa? A médica respirou fundo. Há estudos, sim, mas... Cada caso é um caso. Sempre a mesma resposta. Sempre a mesma escapatória. Patrícia saiu do consultório com a sensação estranha de que, pela primeira vez, havia tomado de volta uma parte de si, mas também com a certeza cruel de que estava sozinha nessa busca. E se a resposta nunca viesse dos médicos? Mas de outras mulheres que ousaram falar? Foi numa noite qualquer que tudo mudou. O celular vibrava com notificações aleatórias, até que, entre os vídeos, apareceu a live. Uma médica, rosto limpo, olhar firme, voz segura. Ela não usava slides, nem falava como quem recita uma bula. Era como uma conversa olho no olho. Vou falar o que ninguém fala, começou. Diabetes não é só glicemia alta. Para mulheres, é uma tempestade hormonal. E ninguém avisa, Patrícia parou. O som da live parecia mais alto do que qualquer barulho ao redor. O coração acelerou, como se soubesse que ali, naquele instante, algo precioso seria revelado. A médica falava com clareza rara. O diabetes reduz a produção de testosterona feminina, essencial para a libido. Causa ressecamento vaginal crônico. Diminui o fluxo sanguíneo na região genital. Danifica nervos do prazer. E os remédios, como metformina e glibenclamida, podem agravar tudo isso. Uma derruba nutrientes essenciais. A outra derruba sua energia. E junto, seu desejo. Era como se alguém estivesse narrando a vida de Patrícia, página por página. Mas o mais importante veio depois. Tratamos o diabetes como se fosse igual para todo mundo. Mas não é. O corpo feminino é outro universo. E a sexualidade feminina? É negligenciada todos os dias. Patrícia anotava tudo com os dedos trêmulos. Cada palavra era um resgate. Vitamina B12 injetável. Vitamina D. Ômega 3. Hidratação vaginal. Exercícios pélvicos. Ajuste medicamentoso. Acompanhamento hormonal. Tudo isso existia. E ninguém havia mencionado em 2 anos. No dia seguinte, ela procurou uma médica especializada. Ginecologista endócrina. Uma especialidade que nem sabia que existia. A consulta durou 2 horas. 2 horas em que Patrícia foi ouvida. Tocada com palavras certas. Olhada nos olhos. Pela primeira vez, alguém perguntou sobre sua sexualidade sem constrangimento. Sobre seu corpo como um todo, não só sobre números. Novos exames trouxeram a confirmação. Deficiência severa de vitamina B12. Níveis baixíssimos de vitamina D. Testosterona feminina quase nula. Início de neuropatia periférica. Nada disso tinha sido diagnosticado antes. Nada era irreversível. Mas tudo precisava de tempo, cuidado e escuta. O tratamento começou devagar. B12 injetável toda semana. Uma picada rápida que doía menos do que o silêncio. Suplementos de vitamina D. Ajuste fino nos remédios para o diabetes. Um creme hormonal específico. Sessões de fisioterapia pélvica. Cada passo era 1 centímetro de volta para casa. 3 semanas depois, um detalhe sutil. Uma sensação quase esquecida. Um formigamento diferente. Não era dormência. Era outra coisa. Desejo tímido, leve, mas real. Como uma planta brotando entre rachaduras do concreto. O marido percebeu antes mesmo dela. "Você sorriu hoje!" ele disse. Um sorriso de verdade. Ela levou a mão ao rosto. Os músculos lembravam. O coração também. A reconquista da intimidade não foi como nos filmes. Foi humana, lenta, imperfeita, mas bonita. Medos, risos, toques trêmulos. O primeiro beijo sem resistência. O primeiro olhar sem vergonha. O primeiro "eu te amo", dito com o corpo inteiro, não só com a boca. 6 meses depois, Patrícia criou um grupo de WhatsApp. Nome simples, direto: Mulheres Diabéticas, Verdade e Apoio. Começou com 5 participantes. Hoje são 300. Elas compartilham dúvidas, soluções. Histórias que os consultórios silenciam. Informações que salvam casamentos. Confissões que devolvem dignidade. Numa manhã de domingo, Patrícia preparava o café como sempre. O mesmo coador de pano.
O mesmo pão da padaria da esquina. Os meninos conversavam na sala. A mãe voltou, disse Lucas. Ela tá diferente. Melhor, respondeu Pedro. Ela sorriu mexendo o café. O mesmo gesto de antes. Mas agora, ela estava inteira. O celular vibrou. Mensagem do grupo. Patrícia, seu relato salvou o meu casamento. Ela respondeu, os olhos marejando. Salvou o meu também. O marido a abraçou por trás. Beijou sua nuca. 2 anos antes ela teria recuado, mas agora ela se encostou nele. Respirou fundo, sentiu. De verdade. Viva. Inteira. Mulher. O diabetes segue presente. Os remédios também. Mas agora ela sabe. Cuidar da saúde não é só controlar a glicose. É cuidar da alma, do prazer, da dignidade. Talvez você conheça alguém que esteja passando pelo mesmo silêncio. Talvez seja a hora de quebrar esse tabu.